Olá pessoal, bem-vindos novamente. Vamos começar a nossa aula 5. E o tema dessa aula é característica das fibras musculares esqueléticas. Então, só recapitulando, nós já falamos ao longo das 4 primeiras aulas, a gente falou sobre a introdução da fisiologia muscular, introdução ao sistema nervoso, conversamos um pouquinho sobre potencial de ação e sinapses, falamos também sobre os reflexos musculares e unidades motoras, e estamos encaminhando aqui já para a metade do nosso curso. E o tema sendo ele, as características dessas nossas fibras musculares esqueléticas. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre elas. Então, dando sequência, como que é a estrutura desse músculo esquelético? Bom, eu coloquei aqui para vocês essas informações que eu julgo serem relevantes. De fato, elas são fibras longas, têm uma característica mais cilíndrica e são polinucleadas. O que significa isso, professor? Polinucleadas, mas são que elas têm mais núcleos dentro da fibra muscular. Então, olha que bacana aqui. Você está vendo os núcleos delas aqui demarcadas nessa fotografia que a gente mostra para vocês. A fibra muscular, né? E um dado interessante é que o número permanece constante, né? Então, você tem toda uma questão de reparação tecidual e tudo mais, mas, né, você tem essa informação de que ela tem uma quantidade de número de fibras e permanece constante esse número, tá bom? Músculo estriado esquelético. E por que esquelético? Se lembrar lá, a gente falou, quando falou a tipologia, né, histológica dos músculos que nós temos no nosso organismo, quando a gente vem para o músculo estriado esquelético, especificamente, nós vamos perceber essa aparência estriada. E aqui, né, uma foto mais microscópica, né, que mostra essa questão das estrias dentro do músculo esquelético, né? Então é uma característica bastante comum de ser lembrada quando você caracteriza essa musculatura. E eu trouxe para vocês alguns termos que eu julgo importante a gente saber, principalmente para conhecer, né, as estruturas relacionadas à fisiologia neuromuscular, né? E, obviamente, quando a gente transpõe esse conhecimento para a musculatura estriada esquelética. Então, eu chamaria de uma espécie de um glossário de termos importantes. O primeiro deles, então, é o sarcolema, que nada mais é do que a membrana celular da fibra muscular, né? Então, o sarcolema é essa membrana. Sarcoplasma é o citoplasma da fibra muscular, né? E a gente vai subdividindo isso aí, tá? Então, a gente tem as miofibrilas. O que são as miofibrilas? Estruturas cilíndricas que preenchem o interior das fibras musculares. São compostos por filamentos proteicos, chamados miofilamentos, onde são encontradas as unidades contráteis dos músculos, os sarcômeros. Guardem esses nomes, que daqui a pouco a gente vai ver em imagem isso, e vai ficar mais fácil da gente... Opa, o professor já deu o conceito lá atrás, já deu o sumário, né? O glossário, melhor dizendo. Então, fica mais tranquilo e você já tem essa base teórica prévia à imagem, tá? Eu tenho os glânulos de glicogênio, que nada mais são do que a forma prontamente utilizada de armazenamento de glicose, então a gente considera também como uma reserva energética. Mitocôndrias, acho fantástico mitocôndrias, as organelas celulares que a gente tem, é a minha preferida, inclusive, de estudo e de conhecimento, acho muito legal, e acredito que é a nossa usina, né, dentro do nosso corpo, e usina de energia, então é fantástico, eu gosto muito da mitocôndria, né. Elas são paralelas às miofibrilas, a gente vai ver numa imagem adiante sobre isso, tá? E o fornecimento de energia obviamente que ela é responsável pelo fornecimento de energia também para a contração muscular. Passando para o próximo slide, nós temos o retículo sarcoplasmático, e ele é muito importante, né, esse retículo sarcoplasmático. Ele é uma rede de cisternas do retículo endoplasmático liso, que envolve, tá, em torno das miofibrilas e aonde se armazena e regula o fluxo de íons cálcio, né? Tu vai ver que o cálcio ele tem uma importância absurda para a contração muscular, né? A gente vai ver que sem ele a gente vai ter grande dificuldade de entender o contexto de contração. E o citosol, que nada mais é do que aquele espaço, né, que preenche os espaços entre as miofibrilas. Contém grande quantidade de potássio, magnésio, fosfato e enzimas. Então, termos que eu julgo importantes para nós estarmos estudando. Não esquecia a lembrança
de avisar isso a vocês. Então a gente vem aqui para essa imagem, né, a gente diz a microanatomia do músculo esquelético. Olha que bacana, eu gosto muito dela, a gente tira de livro também essas imagens, acho muito legal. Né? Aqui ele vem, né, o tendão, o músculo, né, uma parte mais macro, a anatomia mais macro do músculo, e começa a fazer uns recortes. Eu adoro esse tipo de imagem, porque ela me ajuda a compreender a partir do todo e vem deixando cada vez menor até chegar no estado micro. Então, facilita o nosso entendimento acerca dessa estrutura. Né? Então, a gente tem aqui, o músculo esquelético é composto por feixes de fibras musculares. Aqui os feixes. Tá? Que, por sua vez, né, a gente vai ter o quê? A fibra muscular única, a célula de fibra muscular. Tá? Vai descendo, vai descendo. A gente tem a membrana, ou seja, o nosso sarcolema, a gente falou disso agora há pouco no glossário. Dentro desse, né, sarcolema, a gente extrai um pouquinho mais, miofibrilas, outro termo que acabei de conversar com vocês. Mas vamos ver aqui o que tem nesse balãozinho. Cada fibra muscular é uma célula multinucleada que contém numerosas miofibrilas, que são composições muito ordenadas de filamentos espessos de atenção para essas proteínas. Elas são, a partir de agora, nosso curso, nosso xodó aqui. A gente vai cuidar muito para entender elas, né? O funcionamento delas, como elas se comportam no organismo. Então, filamentos de miosina, que são os espessos, e filamentos de actina, os filamentos finos. Tá? Vai ter aqui a miofibrila única, filamento de actina e filamento de miosina. E quando a gente saca um pedacinho aqui dessa estrutura para a gente analisar um pouquinho com mais calma, o que, que a gente vai observar? Um sarcômero. Então, os sarcômeros são as unidades de contração. Então, a menor unidade contrátil que a gente tem no nosso organismo, né, na nossa musculatura esquelética, é o sarcômero. Tá? Então aqui a gente tem um único sarcômero, você vai ter algumas linhas que delimitam diferentes setores dentro desse sarcômero, né? Mas o que eu gosto bastante de identificar aqui é, onde que está o filamento de actina? Onde que está o filamento de miosina? Mais adiante no nosso curso a gente vai ver um pouquinho sobre a titina, que é uma proteína estrutural aqui dentro do sarcômero. Né? Então a gente tem a linha Z, né, que delimita aqui a área, né, do sarcômero. Né? Aqui embaixo a gente vê também essa fotografia, né, por microscopia que mostra essa delimitação de sarcômero. Né? Até vamos ler aqui o balãozinho já para a gente já fechar essa parte do conhecimento. Né? Então a miofibrila aparece clara, onde existem apenas filamentos de actina e miosina, e mais escura, onde existem filamentos de actina, como tanto de filamentos de actina como de miosina. Então aqui esse espaço mais claro, você está vendo que quando fica o espaço mais escuro, quer dizer que a gente está tendo junto aqui tanto a miosina quanto a actina. Né? Então, basicamente, aqui a gente está mostrando para vocês os filamentos, a microanatomia do músculo esquelético. Já nesse slide, continuando ainda, a gente só está dando uma visão, uma outra foto, né, de microscopia, que também mostra a linha Z, né, que delimita ali os sarcômeros, a banda I, né, o sarcômero com outro sarcômero, os vizinhos aqui conversando, né, e a banda A, a banda H, a linha M. Né. Mas a grande sacada desse slide, para mim aqui, é justamente aqui, né, os túbulos T. Por quê? Eles representam aqui o nosso retículo sarcoplasmático. Então eu queria mostrar para vocês que, além dessas da questão do sarcômero em si, em volta dele nós temos o túbulo T, que é muito importante para nós. Né? Eles estão relacionados ao retículo sarcoplasmático e a gente vai observar mais adiante, que é aonde a gente vai ter o armazenamento do cálcio, né? Que é extremamente importante para a contração muscular. Então, mostrando aqui o retículo sarcoplasmático nessa imagem. Né? Então, sarcômero, filamentos, a titina, né, estrutural, filamento grosso, né, de miosina, né,
e o filamento fino aí de actina a gente pode observar. E basicamente é o seguinte, isso aqui é o que faz a gente ter as contrações musculares, né? Banda a sobreposição dos filamentos grossos e finos, né? Então é essa região que a gente tem, a gente consegue, se a gente tirar uma foto aqui, né, a gente vê tanto a miosina quanto a actina, né? Trama de filamento fino na banda I, então aqui a gente só consegue observar a parte da actina, correto? E aqui, né, então a gente faz a gente mostra, né, com essa imagem essa questão do que é a banda I, banda A, banda H, né, a linha Z, né? Então são áreas do sarcômero que ou a gente verifica apenas miosina ou actina, ou ainda os dois, né, a sobreposição delas e assim por diante. Mais um pouquinho de imagens, né? Então aqui microscopia, e para deixar bem fácil de assimilação por parte de vocês acerca aí das estruturas e como que elas são vistas em microscopia, tá bom? E obviamente que eu selecionei aqui aquilo que eu quero dar uma ênfase maior, porque realmente é aquilo que nos interessa, né? Que é o sarcômero como um todo, a proteína actina, né? E a miosina, tá bom? Essa imagem aqui, moçada, é muito simples. Ela basicamente mostra os filamentos, né? Você tem aqui o túbulo T, a cisterna terminal aqui, né? O retículo sarcoplasmático, tá? Ele mostra o núcleo da célula aqui embaixo. Olha que beleza. Lembrando que ela é polinucleada, então ela tem vários núcleos, essa célula muscular, né? E o que eu destaco, até por isso que eu deixei essa flecha aqui em vermelho, é a mitocôndria. Olha o posicionamento da mitocôndria na fibra muscular. Olha que interessante. Né? Por que isso? Porque, obviamente, que dentro do sarcômero a gente só vai ter, basicamente, as proteínas contráteis. Né? Então, por isso, é legal de ver, né? Porque a mitocôndria é extremamente importante para a respiração celular, né? Para produzir energia, para você ter o ATP, melhor dizendo, né? Sendo liberado, né? Para fins da bioenergética do músculo, né, esquelético nesse caso. E perceba que ela fica em posições bastante estratégicas, mas que elas não interferem no processo contrátil a partir das proteínas contráteis, né? Uma menção histórica, e aqui eu faço a menção, né, a gente tem esse trabalho bem interessante do Huxley, né, é um trabalho de 43 páginas, né, são, digamos assim, artigos que começaram através da microscopia eletrônica, a desbravar sobre o músculo esquelético, né? E basicamente ele mostra, né, o fenômeno da contração muscular que conhecemos sua teoria nos dias de hoje. Então a imagem do próprio artigo, e aqui eu faço menção de que os artigos que eu utilizei para preparar as aulas desse curso, ou que me embasaram de alguma forma, eu vou disponibilizar todos eles para vocês, inclusive esse artigo aqui que é bastante antigo, de 1957. Né? Aqui eu faço uma outra menção histórica, né, ao Andrew Huxley, que foi Nobel, né, ganhou o prêmio Nobel por trabalhar aí com os mecanismos dos impulsos nervosos, né? Então a gente faz essa menção histórica para vocês, tá? E eu vou passar esse artigo para para todos, né? Inclusive todos os artigos vão ser disponibilizados para vocês, tá? Contração muscular. Vejam que eu já estou fazendo um link com o próximo tema, que é a contração muscular. Então, a pergunta que eu faço: a contração muscular precisa de energia para acontecer? Né? E meio que eu já respondi quando eu falei da mitocôndria, né? Mas não necessariamente só a mitocôndria vai fornecer ali os mecanismos necessários para a produção da ATP. Né? A gente vai ver que a gente vai ter três vias bastante conhecidas e que são extremamente importantes para esse ATP que vai ser utilizado para fins de contração muscular, de energia para essa contração muscular. E a primeira via que a gente vai conversar aqui, mostrar que não é um curso de bioenergética, né? Mas é importante a gente saber da via dos fosfagênios, né? ATP-ACP, né? Em que você tem moléculas de fosfocreatina, né? E que se pegar o fosfato da fosfocreatina e juntar aqui, né, somar com a adenosina de fosfato, né, você vai ter uma molécula de creatina mais a tão famosa moeda energética do nosso corpo, a adenosina trifosfato, que é o ATP.
né? Então a gente tem essa formação bastante interessante, bastante didática, obviamente, né? A via do tamponamento do próton de hidrogênio, né? O que você tem aqui? Durante a pausa, ocorre uma ressíntese da fosfocreatina, né? Ou creatina fosfato, dependendo do autor e da referência que você quer seguir, né? E durante o exercício, a produção de ATP para contração segue esse caminho. Então, eu tenho moléculas de fosfocreatina, eu quebro essa molécula para poder fazer ali, né, para fazer a síntese da adenosina trifosfato. Então, é uma via muito rápida, né, bastante eficiente do ponto de vista de fornecimento de energia. No entanto, ela dura pouco, né? E a gente não tem tanto estoque assim de creatina fosfato para manter, né, esse sistema por um longo período de tempo, né? A segunda via, também conhecida, a glicólise anaeróbia, né, em que você, a partir de molécula de glicose, né, ou ainda do glicogênio muscular, né, vamos dizer, a nossa glicose armazenada no músculo esquelético, você tem uma série de reações. A primeira fase a gente chama de gasto-energia, porque a gente gasta 2 ATPs para poder começar a quebrar, né, essa molécula da glicose, mas, obviamente, que na segunda fase, que a gente chama de fase de produção de energia e que vai finalizar lá com o término dela, né, a produção de lactato, né, você tem o ganho de 4 ATPs, então um saldo positivo de 2 ATPs a partir da via da glicólise anaeróbia. E, não menos importante, né, a gente tem a via oxidativa, onde a gente, a partir de lipídios, moléculas de lipídios, ou ainda de glicose e glicogênio também, a partir do momento que o piruvato lá não se converteu em lactato e entrou para dentro da mitocôndria, né, ou ainda partindo dos lipídios, quando você tem o processo da beta-oxidação gerando acetil-CoA, né, você vai ter a possibilidade de iniciar o famoso ciclo de Krebs, ou ainda ciclo do ácido cítrico, né? Você vai poder, a partir da via oxidativa, ir lá na cadeia transportadora de elétrons, né? Você vai ter a produção ali, né, de ATPs, né? E obviamente que é a via que mais fornece ATP para a musculatura, né? Então, essa aqui é bastante conhecida. Mas o fato é que tudo isso existe para nós aqui para fazer a hidrólise do ATP, né? Para a gente ter, melhor dizendo, para a gente ter ATP para poder utilizar energia dessa molécula energética do nosso organismo, né? E aonde que utiliza esse ATP na contração muscular? Na miosina ATPase, né? A gente vai ver que ela está presente na cabeça, né, da miosina, e sem ATP a gente não consegue fazer a contração muscular, não, né? Então, lá na cabeça da miosina, uma das proteínas contratas que a gente tem no sarcômero, ela possui essa enzima, né, essa miosina ATPase aqui, que vai fazer a quebra desse ATP e assim a gente ter a energia necessária para a contração muscular. Agora eu vou mostrar para vocês, de maneira bastante rápida e tranquila, né, a utilização desse ATP. É lógico, pessoal, que isso aqui é didático, né? A gente entende hoje a questão da predominância energética em diferentes intensidades, né? Então, em nenhum momento eu tenho exclusivamente ATP vindo da via TPCP, exclusivamente vindo da glicolítica anaeróbia, exclusivamente vindo da via oxidativa, né, aeróbia. Não. A gente está tendo produção de ATP por essas vias a todo momento, mas dependendo da intensidade e duração do exercício, a gente sabe que uma vai ter mais importância, posso fazer assim, entre aspas, né, para fornecimento de ATP para aquele momento da atividade, né? Mas, de fato, a gente tem de forma didática, só para mostrar para vocês, né, que em estímulos máximos, vamos trabalhar assim, que durem ali 6 segundos, por exemplo, a gente tem exercício, né, de curta duração, o ATP é armazenado no próprio músculo, como sendo fonte energética para a contração muscular, né, para o desempenho muscular. Até 10 segundos, ATP formado a partir da creatina fosfato, ou fosfocreatina, como eu comentei com vocês. De 30 a 40 segundos, até 1 minuto e 30 ali, se for ver, dependendo da literatura, né, você consegue ver o quê? Que o glicogênio é armazenado nos músculos e é quebrado em glicose, né, e a qual é oxidada para gerar ATP, né, a glicólise anaeróbia ali que a gente falou, né? E obviamente que horas de exercício a gente vai ter o ATP gerado pela quebra de vários nutrientes energéticos, né? A gente comentou sobre lipídios, né, moléculas lipídios, né? Também entrando aqui como substrato energético,
por via aeróbia. Esse caminho usa o oxigênio liberado de mioglobina, né, ou liberado da hemoglobina para acontecer também. Tá? Aqui é só um esquema também para complementar, né, as vias energéticas e a participação no esforço. A gente trabalha aqui com capacidade percentual dos sistemas de energia, né, e a duração do estímulo, né? Então, a predominância em relação ao tempo de esforço e intensidade máxima, né? Vamos trabalhar dessa forma, que fica mais fácil. Mais uma vez, eu gosto de deixar bem claro, é apenas um modelo didático, né, para a gente trabalhar. Se a gente fosse se aprofundar em contribuição energética, né, a gente teria que ir para os artigos ali que fazem estudos da, da cinética do oxigênio, da produção do lactato sanguíneo, né? Enfim, aí entraria para outra disciplina, né? Sistema de curto prazo, glicólise anaeróbia. Aqui nós temos o sistema de longo prazo, né, dito assim, que é o sistema aeróbio, mais uma fonte representativa. E aqui, por fim, só uma tabelinha para mostrar, né, um pouquinho dessa predominância entre via anaeróbia alática, via anaeróbia lática e via oxidativa, né, de forma a entender que num esforço máximo de 5 segundos, digamos que a contribuição anaeróbia alática é muito maior do que da via oxidativa. Agora, a partir do momento em que eu falo, poxa, eu vou fazer uma corridinha ali, 30 minutos, né, uma corrida de 30 minutos, obviamente que a produção de energia advinda do metabolismo das vias metabólicas anaeróbias, né, é quase que desprezível em relação à quantidade de energia que a gente vai utilizar advinda aí da via oxidativa. Tranquilo? E, por fim, nós chegamos ao final dessa quinta aula, né, uma aula bacana, a gente viu sobre as características das fibras musculares. Eu agradeço demais a atenção e até a próxima aula.